Amém. A graça e a paz do Senhor, meus amados irmãos, glórias a Deus, mais um dia estamos aqui para poder falar da palavra de Deus neste domingo precioso. Espero que encontrar vocês todos bem aí, todos com saúde. As saudades são muitas, mas com certeza brevemente nós estaremos juntos. Amém? Quero que vocês abram as suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 24, nós vamos ler até o versículo 14, que diz o seguinte: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e o do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremoto em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Aleluia. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Até aí, Pai, nós queremos te louvar, agradecer ao Senhor por este tempo precioso. Fala conosco através desta palavra. Que o Senhor possa, meu Deus, nos orientar, que o Senhor possa nos advertir através da mesma. Ser conosco, meu Deus, neste precioso tempo, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém aí no seu lar, junto com a sua família, Amém, queridos? Amados irmãos, quantas saudades, muita saudade mesmo. E junto com ela, o desejo de estar perto dos irmãos, de abraçá-los, de tocá-los a cada um de vós. Esse, com certeza, é o desejo de todos nós, de estarmos juntos. Mas, por enquanto, quando não podemos estar juntos, nós vamos compartilhando da palavra de Deus através dos recursos, que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E este é mais um novo recurso, que nós estamos usando a partir de hoje. Mas eu creio que esse tempo de nos abraçarmos e estarmos juntos uns do outro não está muito longe, Eu creio que está perto, está bem perto. Eu costumo dizer e pensar que o mar nunca fica revolto por muito tempo, Há sempre um tempo de bonança, há sempre um tempo de que uma hora vai parar e aí nós vamos poder nos reunir como igreja do Senhor, Logo chegará e aí nós iremos se alegrar juntos, amém?
Mas, por outro lado, eu tenho uma nítida impressão, queridos, eu tenho uma nítida impressão que os tempos futuros, os tempos que estão por vir, jamais serão os mesmos, jamais serão como antes. Até porque, depois de passarmos por esta pandemia e por outras coisas que virão, eu creio que muitas das nossas atitudes e os nossos comportamentos precisarão ser mudados, né? Já vai ser mudado a partir do tempo em que nós vamos estar reunidos. Muita coisa já vai estar sendo mudada, né? Precisarão ser mudadas. Mas isso não deveria nos assustar. Isso não nos é alheio, né? Isso, pelo contrário, é muito familiar. O próprio Jesus, né, já nos alertava e apontava para este tempo, através da sua palavra. Como eu já falei, né, antes, né, tudo isso já está determinado pelo nosso Deus. Já está afirmado na palavra do Senhor, né? E ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar. E eu creio, queridos, que nós já estamos vivendo, né, o começo das dores. O começo das dores para o futuro próximo, né? E é desse assunto que eu quero abordar, tratar com os irmãos em algumas semanas, né? Eu estou preparando algumas mensagens sobre essa questão, né? Eu quero abordar e arrazoar acerca do fim dos tempos. De como a Bíblia nos adverte, quais são os sinais do fim e de como podemos ter essa certeza de que tudo isso irá acontecer. Então, aperte os seus cintos, né? E vamos fazer uma viagem pela Bíblia através da visão apocalíptica do apóstolo João, né? Dada pelo próprio Deus ali em Apocalipse. E nós vamos falar sobre esse assunto tão pouco abordado, né? Muitas pessoas não querem ouvir sobre os fins dos tempos, muitos pastores não querem pregar sobre os fins dos tempos, as pessoas ficam temerosas a respeito disso, mas nós precisamos falar, porque o tempo se aproxima, né? Lá em Hebreus 10, 25, ele diz, olha, alertai enquanto está próximo, né? O fim, o fim dos tempos. E nós precisamos estar conscientes do que irá acontecer de agora em diante. A Bíblia sempre foi atual a respeito desse assunto, em dizer que o mundo, tal como conhecemos, né, ele terá um fim. Isso é fato consumado. Deus prometeu que exterminará todo o mal e fará nova todas as coisas. Aleluia! Lá em Apocalipse 21, no versículo de número 5, diz assim: diz aquele que estava sentado no trono, disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então, Deus já determinou o fim dos tempos, já determinou o fim desta era, o fim da humanidade. Então, queridos, são palavras do próprio Deus a respeito de um futuro não muito distante. Então, não se engane, esse futuro está próximo, né? Nós estamos vendo aí as coisas acontecerem, fatos novos que nunca esperávamos, mas está acontecendo ao nosso redor. E então, com certeza, nós já estamos vivendo aí o princípio das dores. O certo é que há inúmeros relatos acerca de eventos conjugados ao fim em vários livros da Bíblia. Você vai ouvir relatos tanto no Novo como no Velho Testamento. O profeta Isaías já profetizava há mais de 2000 anos atrás, né, sobre essa questão. O Novo Testamento ele enfatiza aqui, como nós lemos aqui em Mateus capítulo de número 24, né? E as pessoas ficam temerosas em abordar esse tipo de assunto, mas e penso até que a pronúncia, quando falamos sobre o livro de Apocalipse, parece que nós estamos falando do fim, né? Mas a verdade não é essa. Apocalipse é só um termo, né, que significa a revelação
dada por Deus ali ao apóstolo João, na ilha de Patmos. João estava ali na sua velhice, e ele teve essa visão apocalíptica do final dos tempos, e ele relatou, escreveu e deixou para que nós pudéssemos rever todo o tempo. Haverá sim, queridos, um fim, e nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos nos aprontar todos os dias para isso, né? Portanto, o último livro das Escrituras, ele relata a revelação de Jesus Cristo, que Jesus Cristo deu acerca dos tempos do fim, através da vida do apóstolo João. Além das revelações descritas nesse livro, querido, também encontramos em outros livros, como eu falei, né, no Antigo e também no Novo Testamento, né, profecias sobre a questão do fim do mundo. Mas a pergunta que não quer se calar, a pergunta que fica para nós, né, como será esse fim? Como se dará esse fim? A palavra de Deus nos dá alguma certeza acerca dos acontecimentos finais, mas não tantas, né? Sobre como e quando isso irá acontecer exatamente. Ela não dá uma precisão, não nos dá uma data, né? No entanto, sobre tudo que descreve, podemos ter aí um panorama geral, né? De como será esse fim. No entanto, eu creio que a promessa mais esperada por todos nós, os cristãos, né, que estamos servindo ao Senhor, que nos dedicamos a Deus todo esse tempo, toda a nossa vida, estamos aí debaixo de uma ordem do Senhor. A nosso desejo, né, a nossa esperança e a esperança de todos os cristãos do mundo é, com certeza, a segunda vinda de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu sei que você está esperando. E inúmeros sinais são relatados como precedentes da volta do Senhor. E muitos desses sinais também mostram que nós já temos vivido alguns deles, né? Desses eventos que antecedem ao fim. Em Mateus, no capítulo 24, eu quero ler mais uma vez, de 6 a 8, diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas também ali nos anima a não ter medo, não tenha medo, porque, queridos, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, ainda não é o fim. Diz também ali que nação se levantará contra nação, né? Reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Haverá também fomes e terremotos em vários lugares. Isso tudo ainda é o início das dores. Então, querido, nós estamos vivendo praticamente isso. Nós vimos agora, há pouco tempo, né? Rumores de guerra, muitas mortes acontecendo. Nós temos vivido esse tempo. Terremotos aqui no Brasil, né? Agora mesmo lá no não sei aonde, no Paraná, levou tudo, né? A tufão, coisas que nós ainda não havíamos vivenciado, né? Tem muitos lugares caindo neve agora. As coisas estão mudando, né? A natureza está mudando. Então tudo isso eu creio que são sinais de Deus que as coisas estão sendo transformadas, que as coisas estão sendo mudadas, né? Então, queridos, como eu estava dizendo, né? A Bíblia descreve todos esses acontecimentos, né, finais, né, como uma forma de alerta e também nos encorajando. Nos leva a um encorajamento de permanecer firmes no Senhor, permanecer firmes na sua palavra, permanecer firmes naquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Porque não temos mais muita coisa a esperar, a não ser a segunda vinda do nosso Deus, né? O alerta é para aqueles que, e também serve de um alerta, além de encorajamento, ele também está servindo de alerta para aqueles que não creem em Cristo e vivem alheios ao que ele ensinou. Por outro lado, como eu falei, é um encorajamento àqueles que aceitaram pela fé a oferta da graça divina, para que se preparem para os sofrimentos que poderão experimentar e para
também perseverarem até o fim. Com Jesus Cristo nosso Senhor. Você pode dizer um amém? Um glória a Deus? O certo, queridos, é que o fim do mundo é certo. Desculpa aí a minha redundância, né? Porém é algo imprevisível. Eu creio, amados, piamente, irmãos, que já estamos mesmo no início das dores. Isso é fato. O fim desta era, com certeza, vai acontecer. Creio até que é esta a razão por muitos permanecerem dispersos. Por muitos já não vai acontecer. Isso é coisa de um livro que está escrito, amados. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos nos atentar aos sinais. Tudo que está acontecendo ao nosso redor são meramente sinais vindos da parte de Deus, para que nós possamos nos alertar, para que nós possamos ficar consciente de que de agora para frente muitas coisas podem acontecer e nós precisamos pedir ao Senhor força para continuar, no propósito, continuar servindo ao Senhor e pedir força para aguentar as tormentas que virão. E eu preciso pregar sobre isso, eu preciso falar, para que você não fique alheio, para que venha ser um alerta para você, para que você venha rever os seus conceitos, rever a sua vida, rever de como que você está servindo ao Senhor. Até porque qualquer hora dessa nós podemos partir, vindo ou não Jesus. E você precisa estar preparado. A Bíblia afirma que o fim está próximo e que será terrível e avassalador. No entanto, não sabemos quando isso acontecerá, como eu falei, exatamente, não tem data nem hora. Marcos, o apóstolo Marcos, o discípulo Marcos, no capítulo de número 13, versículo 32, ele diz: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Ou seja, só Deus sabe o momento exato do fim dos tempos. Então, não cabe a mim, a você, não cabe a nós tentarmos descobrir qual a data, mas sim estarmos preparados para isso, preparados para esta data tão iminente. A única certeza que nós temos é que o Senhor virá para buscar os seus, aleluia! Essa é a única certeza. Mas também Ele virá para destruir o poder da maldade e dos seus praticantes. Para esse, queridos, será um dia terrível, de grande tormento, de grande destruição. E nós, como cristãos, como os filhos do Senhor, nós precisamos orar por estas pessoas para que elas venham a alcançar a misericórdia de Deus. Aleluia! Veja esse relato aqui em Isaías, há mais de 2000 anos atrás, no capítulo de número 13, dos versos de 6 a 12. Olha o que Isaías vai dizer: chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros, com os ossos em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto. Dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas dos céus e as suas constelações não mostrarão a sua luz.
o sol nascente escurecerá, e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pelas suas iniquidades. Porém, o fim da arrogância dos altivos, e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. E você vai ver adiante Isaías relatando de tudo que vai acontecer. Portanto, amados, com certeza, eu te digo, nesta noite, dias amargos virão, e por fim, nós precisamos estar preparados. Eu e você precisamos, a cada dia, estar mais próximos do Senhor. A cada dia nos humilharmos mais na presença de Deus. Nós precisamos nos achegar a Deus. Nós precisamos adorar mais a Deus, orar mais a Deus. Porque quando chegar este tempo, nós precisamos estar preparados para não desistirmos no meio do caminho. Serão dias amargos, dias terríveis. E o que nós esperamos é que o Senhor venha muito antes para buscar a sua igreja escolhida, a igreja do Senhor, para ser levada aos céus. Aleluia! Glórias a Deus! Se nós notarmos aqui no livro de Apocalipse, né? Logo após a introdução ali no capítulo de 1 e 2, a descrição, Jesus faz ali uma descrição da sua visão, né? O apóstolo, mas a partir do capítulo de número 3, Jesus inicia uma série de recomendações, uma série de exortações àquelas igrejas, né? As 7 igrejas cristãs da Ásia ali. Ou seja, os capítulos 3 e 4 são dedicados não só a encorajar, mas também a corrigir a conduta do povo de Deus. Você é povo de Deus. Você é o povo escolhido do Senhor. Então Jesus exorta ali. Eu não quero me aprofundar muito, né? Pois o assunto é longo, mas eu vou dar aqui uma pincelada para que nós venhamos a ficar atentos aos alertas de Deus. Jesus começa ali falando à igreja de Éfeso. Jesus começa a exortar aquela igreja de que ela perdeu o primeiro amor, que ela agora não se dedica mais a Deus, que ela agora está longe dos propósitos de Deus. Jesus começa alertando aquela igreja que volte ao primeiro amor. Muitas pessoas têm deixado aquele primeiro amor, muitas pessoas têm deixado as coisas de Deus em segundo plano. E Jesus está alertando aquela igreja ali, né? A volta do primeiro amor. Lá em Éfeso, né? Apocalipse 2, capítulo do versículo 1 a 7. Logo em seguida ele também vem exortando a igreja de Esmirna, né? Ali ele já não exorta tanto, mas ele encoraja e faz uma promessa àquela igreja, né? Ele diz para aquela igreja: olha, não temas, essas coisas têm que acontecer, mas vocês são fiéis, vocês vão continuar aí juntos, batalhando pela vida do Senhor. Então não temas, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vitória, eu te darei a coroa da vida. Aleluia! Jesus vem encorajando. Em Pérgamo, ele faz outra reprovação: olha, eu tenho algo contra ti, mas também ele convida aquela igreja a voltar ao arrependimento. É o Senhor falando ali para aquela igreja. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 12 a 17. Da mesma forma em Tiatira, o Senhor diz: olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, mas eu tenho porém contra ti. O Senhor vem aliviando, mas ele também vem exortando e falando para aquela igreja. Quando ele chega na quinta igreja, né? A igreja de Sardes.
Aquele povo tinha uma aparência de que eles estavam vivos, mas porém eles estavam mortos. E Jesus os encoraja a ser vigilantes. Talvez você esteja vivendo. Talvez você até esteja lendo a palavra. Talvez você esteja até indo à igreja, né? Talvez você esteja até louvando. Mas, querido, talvez você esteja morto. E Jesus o encoraja a serem vigilantes. Vigie, porque o fim está próximo. Na carta de Filadélfia, ele fala da onisciência de Cristo, citando que ele é a única porta, ele é a porta aberta, e fala também ali da recompensa e também da perseverança que devemos ter. Queridos, de agora em diante nós precisamos ser perseverantes. Nós não podemos mais ficar brincando de ser crentes. Nós não podemos mais ficar brincando com o evangelho do Senhor. Por último, Laodiceia, né? Ele fala ali sobre a morbidão do cristão, ou seja, ser morno não agrada com certeza a Deus, não vai agradar a Deus. E ali ele fala, ou você é quente ou frio. Porque se você for morno, se você estiver nesse espírito de morbidão, eu estou a ponto de vomitá-lo na minha boca. É terrível, é um alerta. E nós precisamos, de vez em quando, reavaliar. Nós precisamos, de vez em quando, nos atentar, fazer uma autoavaliação de nós mesmos, de como que nós estamos servindo ao Senhor, para não passarmos por estas provas, para não sermos desaprovados quando o Senhor estiver próximo. Você pode dizer um amém? Difícil é dizer um amém quando falamos a respeito desse assunto, mas é algo sério. Porque muitos têm propagado o evangelho mamão com açúcar, dizendo que a graça do Senhor, sim, a graça do Senhor, ela nos alcança, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos continuar seguindo ao Senhor fielmente, para que esta graça não se afaste de nós. Talvez nós poderíamos estar pensando, né? Depois de todas essas citações, nós poderíamos estar pensando, todas essas coisas ficaram lá no passado, todas essas coisas foram para os cristãos daquela época. Oh, nós pensamos que... querido, quando nós pensamos dessa forma, quando nós não nos atentamos para o alerta de Deus, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Nós estamos nos enganando. Todas essas mensagens e alertas encaminhadas às cartas àquelas igrejas do primeiro século servem com certeza para nós hoje, queridos. Servem para todos os que pertencem à igreja de Cristo. Aleluia! Serve para mim e para você. Amados, o que eu vejo é que a palavra de Deus, o que eu vejo é que ela vem nos advertindo acerca de tempos difíceis que sobrevirão. Tempos de angústia. Tempos que se levantarão falsos profetas. Tempo que se levantarão falsos cristãos. Pessoas realizando falsos milagres para tentar enganar até mesmo os escolhidos do Senhor. Muitos desses sinais já parecem estar acontecendo nos nossos dias e devem ser ainda mais agravados futuramente. Contudo, queridos, Jesus diz que este será somente o princípio das dores. Depois virá o tempo de aflição jamais visto antes, e nem haverá depois desse tempo. Olha o que diz Mateus no versículo 24, versículo 2. Diz, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Se aqueles dias fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por causa
causa de mim e de você, aqueles dias serão abreviados. Aleluia. Ou seja, meu amado, a grande tribulação é mencionada aqui na Bíblia, relatando tempos de sérias dificuldades, de guerras, de terremoto, de escassez, de pandemias, de vírus, de doenças, de fome, de alterações ambientais, pestes e toda sorte de aflições. A grande tribulação, com certeza, será o maior sinal que antecede a segunda vinda de Jesus. Ou seja, o ápice será a grande tribulação. Será um tempo de acontecimentos tremendos, terríveis, jamais visto sobre a terra. E tudo isso acontecerá somente para provar os habitantes da terra. Apocalipse 3:10 diz: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, diz o Senhor, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova o que habita na terra. Tudo isso que está acontecendo agora, queridos, tudo isso que já começou a acontecer, é somente para provar a sua fidelidade ao Senhor, para provar se realmente você é discípulo do Senhor. É o começo, mas devemos estar preparados para o que há de vir. Então que isso fique como um alerta. Ou seja, meus amados, haverá punição pela maldade e pecado de todos os seres humanos. Haverá punição para aqueles que decidem resolutamente se rebelar contra o nosso Criador. Mas nós, os que aceitamos a oferta da graça do Senhor Jesus Cristo, ainda que venhamos a sofrer, ainda que venhamos a sofrer todo tipo de coisa, nós seremos poupados da condenação final, como diz em Apocalipse 7:14-17, que diz assim: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e que servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, aleluia, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, aleluia, e Deus enxugará os seus olhos toda a lágrima, aleluia. Queridos, eu não quero delongar muito, mas ainda farei outras citações a respeito do fim. Eu espero que você fique com esta palavra de alento da parte de Deus nesta noite, para a sua vida, e que nós venhamos a perseverar naquilo que o Senhor tem nos direcionado a fazer. Amém? Glórias a Deus, que o Senhor os santifique na sua graça e debaixo das suas asas, em o nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Eu amo cada um de vocês.